Olá, como vão? Tudo bem? Espero que de fato esse vídeo, quando chegar até você, seja um momento interessante para você poder parar, assistir, refletir, compartilhar, conversar com outras pessoas, trocar informações que podem ajudar não só a elaboração do pensamento, mas também a possibilidade de rever compromissos, práticas e, consequentemente, de traçar novos caminhos. Quando eu posto o vídeo da terça-feira, eu sempre fico com um tema um pouco mais livre, onde eu quero falar sobre coisas que ou me interessam, ou me incomodam, ou eu imagino que seria necessário, prudente tratar desses assuntos. E um desses assuntos, que eu acho que é fundamental, tem sido justamente o fato da gente pensar um pouquinho os caminhos que a sociedade tem tomado com relação à própria existência, às próprias opções, aos próprios compromissos. A gente falou 2 semanas seguidas sobre o mau uso do discurso religioso e hoje eu gostaria de falar sobre um outro assunto que eu considero importante também, que é o fato de que nós estamos vivendo uma época privilegiada. Às vezes parece que não. Às vezes a gente tem a tendência a achar que é uma época tão conturbada e tão fora da curva que a gente começa a imaginar que seria bom ou que a gente estivesse em uma outra época ou que tivéssemos nascido em outra época. As duas coisas não vão acontecer. Essa é a época que temos e ela não caiu do céu, ela foi sendo palhada, foi sendo compromissada e foi sendo executada pelas gerações que nos antecederam, e eu também não vou conseguir nascer numa outra geração, numa outra época. É essa. Portanto, é indiscutível o fato de que esta época ela é um privilégio por si só. Talvez ela não me agrade nos diferentes módulos de aprendizado, de entendimento e de prática que ela tenha, talvez não agrade você, mas dizer que não é uma época boa está errado. É uma época excelente, porque é uma época realmente de efervescência. Nós nunca vivemos na história da humanidade uma época tão cheia de possibilidades como essa que nós temos vivido agora. Não só do ponto de vista das questões mais próximas, particulares, ou aquelas que são corriqueiras do nosso dia a dia, como por exemplo, se eu vou ao supermercado de carro ou a pé, ou se eu vou praticar exercício na academia, ou se eu vou fazer exercício fazendo caminhada na rua, são coisas muito efervescentes, até coisas sociais. O mundo está vivendo uma movimentação social muito grande, com muitas desgraças, com muitas dificuldades, com muitos abusos, com muitos erros de escolha, mas também com muita coisa boa, com muita generosidade, com muitas possibilidades de aproximações. Talvez a gente fique muito preso nas coisas negativas e a gente já não consiga enxergar a quantidade de coisas boas que tem ao nosso redor. Mas o objetivo aqui nem é listar o que é bom e o que não é. Eu queria pegar um tema que eu acho que diz respeito a todos nós. E aqui eu estou idealizando você. Eu estou imaginando que você que está me ouvindo, me assistindo, você tem um determinado perfil. Não sei se isso bate ou não, mas é uma aposta que eu faço para poder para poder criar os conteúdos. Qual é a ideia? No meio de tantas possibilidades, no meio de tantos caminhos, no meio de tantas opções que vão surgindo na nossa vida e que vão dando, de algum modo, o balanceamento da nossa caminhada, a gente não pode negar que existe uma crise de caminhos. Por mais que existam caminhos, nós estamos nos sentindo perdidos. E isso não é algo para ser jogado fora. Isso não é algo para ser desconsiderado. É importante a gente ter essa clareza.
Num tempo com tantos caminhos e possibilidades que nos são dadas e nos são oferecidas por tantos meios e por tantas circunstâncias diferentes, a gente ainda tem uma sensação de estarmos perdidos. E isso tem um motivo. Eu queria começar a minha reflexão propriamente dita usando com vocês uma imagem. Imagine uma criança de 3, 4, 5 anos que você leve ela numa loja de brinquedo e diga para ela escolher qual brinquedo ela quer. Solta ela lá e deixa ela escolher. Provavelmente essa criança vai ficar muito alucinada porque ela não sabe, diante de tantas opções que ela tem para escolher, ela não sabe qual escolher. Porque no primeiro momento todos agradam a ela. Mas, se ela sabe que ela vai ter que escolher 1 ou 2 brinquedos, aí já começa a exigir demais do seu senso decisório. Imaginando que nós somos essa criança, que estamos no meio de tantas possibilidades e com capacidade de escolher entre tantos caminhos vindos de tantas áreas e regiões diferentes, a gente começa a se perguntar, qual caminho escolher? Como que a gente pode dar direção para a nossa vida? E quando eu falo escolher caminho, não estou dizendo que você nós estejamos falando aqui de necessariamente a sua profissão, ou se vai casar, ou se vai se mudar do Brasil. Não estou pensando só nesse nível, também esse nível. Mas eu estou pensando coisas básicas. Como quando você vai ao mercado e você tem inúmeras marcas para comprar um determinado sabão em pó. Qual usar? E a tendência nossa, numa situação como essa do supermercado, a tendência nossa é escolher aquele que tem mais propaganda, ou aquele que dizem que é o melhor, ou aquele que aparentemente é o mais caro. Mas não quer dizer necessariamente que estejamos escolhendo o melhor detergente, o melhor sabão em pó. Significa que nós estamos escolhendo a partir de determinados critérios. E esses determinados critérios nem sempre são critérios lógicos e nem sempre são critérios coerentes. Porque às vezes essa ideia que nós temos de que o produto melhor é o mais caro, a gente sabe que ele é uma armadilha própria do capitalismo. Você fala isso justamente para justificar a divergência de preço. Muitas vezes o mesmo sabão em pó, muitas vezes 2 marcas de sabão em pó com preços diferentes são fabricados pela mesma empresa. O que significa dizer que é uma coisinha ou outra que altera, um ingrediente ou outro que tem, mas nós partimos do princípio que o produto mais caro é, por excelência, o produto melhor. E nem sempre isso é verdade. Quando você traduz essa metáfora para a sua vida, você começa a observar o quanto que nós estamos vivendo sob efeito do consumo. Porque a gente também começa a aplicar essa lógica na nossa vida. A gente começa também a pensar que as coisas que aparentemente são mais caras, ou difíceis, ou inalcançáveis, são as melhores. Eu tenho uma alegria muito grande. Depois de 20, não sei quantas edições que tem aquele BBB, eu tenho uma alegria de nunca ter assistido um único programa do BBB. Nunca. Ok. Mas quando você vê as entrevistas dos candidatos para o BBB, você observa que todos eles estão atrás de um produto, que é ficar rico e famoso. Porque, de algum modo, ficar rico e famoso é algo que não só atrai, mas também desafia, porque aparentemente ficar rico e famoso através de um programa de televisão que denigre, que diminui, que desconsidera o eu da pessoa, parece que tem muito mais valor. Sem contar que ficar rico, sabendo que o Brasil inteiro apostou em você, isso também tem um desdobramento muito grande. Não quer dizer que ficar rico e famoso seja uma coisa boa. Quer dizer que é algo que se almeja
como resposta a essa necessidade. Que caminho que eu dou para a minha vida? Que direção que eu dou para a minha história? Para onde eu quero caminhar? Que caminho eu quero seguir para ser quem eu sou? Grande parte das pessoas nem fazem essas perguntas. Elas são levadas, inclusive porque essa mentalidade de consumo, ela tira a sua individualidade e ela coloca tudo numa massa. Veja a discussão quando surge uma roupa na moda. Ela parte do princípio que todo mundo tem que usar aquela roupa. E a gente, por justamente ser considerado como uma massa de manobra, e porque está sendo estimulado pelo consumo, a gente começa a usar aquela roupa pelo simples fato de que está na moda. Percebe como que as contradições e as dificuldades que cada momento da nossa vida exigem de nós um entendimento. Mas a gente não tem nem paciência, nem vontade de fazer isso. A gente quer continuar sendo massa, vivendo conforme os apelos do meio social nos fazem, e a gente prefere essa ideia de que determinadas coisas, como ficar rico, ficar milionário até os 30, ficar famoso, ser cumprimentado na rua, receber algum tipo de privilégio por ser quem a gente alimenta isso como um projeto de vida. Está provado que não é. As pessoas estão demonstrando isso. Olha a quantidade de artistas que no auge da fama desaparecem. Compram uma fazenda não sei aonde e ninguém mais ouve falar. Você não vê mais trabalhando em novela. Olha a quantidade de pessoas vivendo uma angústia danada. Até tem uma casa chique, um carro chique, festas, mas estão angustiados, desanimados. E eu não acho que as duas coisas são incongruentes. O que eu acho é que as pessoas apostam demais em determinadas coisas, imaginando que só elas bastam e que, portanto, não precisaria de mais nada. No meio dessa confusão toda, a gente fica se perguntando: e agora? Por onde ir? O que a gente faz? Só que a gente quer uma resposta pronta. E a resposta pronta nunca é a saída para nada. Para nada. A resposta deve ser construída, a resposta deve ser percebida e as pessoas devem ter a capacidade de dizer para elas e para o mundo por onde elas querem andar, por onde elas querem levar suas vidas, com toda a beleza e toda a feiura que a vida exige. A gente pagar o preço, porque se eu quero ir numa direção que ninguém vai, eu tenho que ter consciência que essa direção é minha e tem um monte de belezas e maravilhas e tem um monte de sabores e dificuldades. Não tem garantia nem que vai dar certo, mas é aqui que está o eixo que movimenta a minha expectativa de vida. Eu quero viver e quero experimentar tudo isso. O problema é que a gente não é indivíduo. O problema é que a gente não pensa. O problema é que eu e vocês não nos damos conta do quanto somos manipulados. O problema é que eu e vocês não nos paramos para pensar sobre essas questões, nem gostamos. A gente perde um tempão na rede, na internet, vendo vídeos, dando risada, postando mensagens estrambólicas que eu fico até assustado de ver a qualidade das mensagens, que são violentas não no sentido só de violentar, mas são violentas no sentido de não permitir que a pessoa seja ela. E a gente não para e não usa a rede para falar sobre essas coisas, sobre caminho, sobre sentido da vida, sobre direção, sobre possibilidades, sobre escolhas. A gente não faz. Tudo é tratado ou como uma massa manipulável, ou então tudo é tratado no subterfúgio. O tempo inteiro somos bombardeados por mensagens subliminares que estão nos levando cada vez mais para o precipício. E quando eu falo isso, e eu não falo no sentido do precipício como uma ideia apocalíptica do fim do mundo, eu falo isso como uma
um estágio da nossa angústia enquanto humanidade. Vamos nos angustiando e vamos perdendo a vontade de viver, a vontade de caminhar, e provavelmente a gente vai se tornando cada vez mais massa manipulável, cada vez mais massa de controle, de comando, onde alguém ou alguéns dentro de um determinado plano de poder manda, define, estabelece, e a gente só obedece e só cumpre. Parece que não está dando certo. Olha a quantidade de conflitos que nós temos vivido. Mas parece que também ninguém quer fazer um ponto de inflexão. Parece que a gente não quer falar sobre esses assuntos. Parece que a gente não quer conversar sobre isso. E o que é pior, parece que as pessoas estabeleceram como regra de que simplesmente vamos ignorar tudo que está ao nosso redor por uma questão ideológica, partidária, política, e a gente já não consegue mais falar sobre nada que signifique mudança de rumo. É triste. É uma direção sem volta. Porque, como eu disse, o atual estágio que nós estamos não caiu do céu. Foram gerações antes de nós que foram fazendo escolhas e que nos colocaram nesta posição em que estamos agora. As nossas escolhas de hoje vão colocar as novas gerações em qual posição? Em que direção? Com quais valores? Com quais sentidos de vida? E principalmente, com qual vontade de viver? E é nesse sentido que eu termino nossa reflexão usando um verso de um poeta que eu considero extraordinário. Alguém que pensa realmente a literatura como alguém que olha para o mundo e não que foge do mundo. O nome dele é Mia Couto, ele escreve em português e, se eu não me engano, ele é moçambicano, eu acho que é do Moçambique. Mia Couto escreve assim: quem vive num labirinto tem fome de caminhos. Eu me identifico com isso. Acho que estamos num labirinto e eu tenho fome de caminho. Gostaria muito que esses caminhos e essa fome fosse saciada quando a gente começar a pensar a direção para onde estamos indo. Desejo a todos um feliz dia, onde tudo possa contribuir para a sua realização, para o seu amadurecimento e para o seu encontro consigo mesmo. Felicidades! Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo com seus parentes, amigos, nos diferentes grupos do qual você participa. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.